Ao vivo. Oi, gente querida. Chegamos. Olá. Em Centônica. Sejam bem-vindos nesta quarta-feira chuvosa, nublada. E mais uma vez nesse nosso 48º Sessentônica. Que bom estarmos juntos aqui hoje, reunidos para conversar sobre o envelhecimento das pessoas LGBTs, pois com tantos desafios e tantos obstáculos que essas pessoas atravessam ao longo da sua adolescência, ao longo de toda uma vida, como será que acontece quando chega a velhice? Será que já está tudo resolvido e aí tudo bem? Ou será que mais obstáculos e mais desafios acontecem? A gente está aqui com a Gisele, gerontóloga, e representando conosco hoje o movimento Mães pela Diversidade, que é um grupo que visa a aceitação da diversidade das pessoas LGBT em todo o país. E estamos também com o Célio Golim, que é um dos fundadores do grupo Nuances, um grupo que foi criado lá em 91, e desde lá está aí pela luta pelos direitos das pessoas LGBT. E hoje, infelizmente, por questões técnicas, a gente ainda está aí, né, aprendendo a lidar com essas questões, e por causa dessas razões técnicas, problemas de internet, conexões e tudo mais, a gente não vai poder contar com a presença da Luciana de Almeida, que estava prevista para estar aqui na nossa roda de conversa. Então, para a gente ouvir essas duas pessoas que estão conosco aqui, que tem tanto para dividir conosco, para compartilhar das suas experiências e dos seus conhecimentos, eu gostaria de dar a palavra para eles, primeiro contar para a gente como que é a experiência deles com relação a essa questão das pessoas LGBT no seu envelhecimento. Gostaria de, em primeiro lugar, passar essa palavra para o Célio, que está aqui conosco hoje. Oi, Célio, tudo bom? Prazer, que bom que tu está aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o nome do WhatsApp, a gente está conversando, né? Tantos temas, confesso, cumprimentar a Gisele, que eu já conheço também. Confesso que é a primeira live, o primeiro debate que eu participo, né, com o tema do envelhecimento LGBT. Já participei de centenas, talvez milhares e tal, né? Mas o Nuances é uma ONG que sempre esteve atento a todas as questões, né? Uma ONG LGBT, a primeira fundada em 91 aqui em Porto Alegre, a todos os temas que envolvem a questão da sexualidade, né, da diversidade sexual, e dentro dos projetos que nós já desenvolvemos, também projetos que a gente inclusive coordenado por Fernando Pocari, que está estudando, dá aula na UERJ, né, que fez todo um trabalho de conhecimento aqui em Porto Alegre, uma referência, né, nesse debate, assim. Mas eu acho que é um tema, assim, extremamente pertinente, né, porque a questão da população LGBT, ela é atravessada por várias questões, né, e eu acho que esse processo existencial, ele tem uma questão psicológica muito forte, muito pesada, porque essas pessoas, elas têm que ir vivendo as situações possíveis, sabe? A partir de mais marginalizado, outros menos, porque a gente também tem, claro que tudo isso tem a ver com uma questão de poder aquisitivo, do local de moradia, né? É muito diferente ser uma bicha branca, rica, ou ser uma bicha pobre e tal. E tudo isso interfere no processo das pessoas, né? Na formação. Isso acontece com todo mundo, é evidente, né? Mas eu acho que tem essa particularidade
da população LGBT por estar nesse processo mais da margem, da exclusão, e isso vai trazendo consequências, trazendo tudo isso. E eu acho que a grande questão é como as pessoas, de forma individual e dentro do coletivo, elas vão trabalhando isso, né? Na sua existência. Porque, queira ou não, as pessoas, a necessidade que a gente tem, todo mundo, é de ter uma melhor qualidade de vida, né? Viver melhor. E para viver bem, a questão psi, ainda mais numa sociedade como a nossa, é fundamental, né? Por isso tem a gente, né, que, como a gente fala, sai da casinha e tal, com vários problemas, né? De relacionamento, de convivência, de depressão, né? Uma sociedade completamente medicalizada. Então, eu acho que é uma questão bem importante, assim, bem relevante de saber como que esses LGBTs, quando estão envelhecendo, essas dificuldades, isso vai impactando na vida dessas pessoas, né? Então, eu acho que, para iniciar, eu gostaria de colocar isso, e a gente vai conversando, assim, né? Porque é um tema realmente bem rico, né? Bem importante. Eu acho que a gente não tem que fazer dos temas, dos desafios, colocar obstáculos, né, existenciais na vida, né, porque afinal de contas a gente está vivo, né, e a gente tem que procurar ter uma melhor qualidade de vida a partir de todas essas questões, e é isso. Obrigada. Gisele, você como representante do Mães pela Diversidade, que é formado por mães e pais de pessoas LGBTs, e gerontóloga, né, que lida com o processo de envelhecimento, como é que tu enxerga e percebe e convive com essa questão? Boa tarde, eu fico muito feliz de estar perto do Célio, porque para mim sempre é um aprendizado muito grande conviver, e toda a trajetória que ele tem, além da militância, mas a pessoa dele é muito inspiradora mesmo. E sinto muita falta, que pena, né, a Luciana não poder estar aqui, porque toda a tese de doutorado dela é muito nessa militância, nesse processo todo do envelhecimento LGBT, e ela com certeza traria muitas riquezas. Eu espero que logo, logo a gente faça um novo programa, e aí ela possa compartilhar de toda a sua experiência aí. São duas paixões, né, Karen, essa questão, assim, primeiro a gerontologia veio, né, em primeiro lugar, assim, no sentido de que foi onde meu objeto de estudo, e está sendo já há mais de 20 anos, e depois a minha filha, quando me fala que ela ama uma outra mulher, ela é lésbica, e eu me deparo com um mundo que eu desconhecia, porque uma coisa é a gente olhar de fora, e outra questão é quando está realmente nesse meio todo de compreender a violência e a perda de direitos que é a cada dia. O simples fato dela nós andarmos no supermercado, ela com a namorada dela, de mão dada, pode parecer uma violência extrema para ela. Então, nesse sentido de perceber, assim, esse novo olhar sobre a LGBTfobia, que é muito ainda, a gente trabalha muito isso, e ainda há muito que se trabalhar, né? É claro que eu fui, a partir daí, descortinando uma série de outras situações, e o envelhecimento LGBT foi alguma coisa que me deixou bastante, não é preocupado o termo, mas assim, comecei, opa! Aí! Seja bem-vinda! Ai, obrigada. Gente, tem um problema técnico aqui, mas boa tarde, tá? Oi! Boa tarde, Karen, boa tarde, Célio. Olá! Ai, me arrepiei agora! Gente, 1000 perdões. Eu não tenho o hábito de utilizar o Skype. Eu descobri agora que no meu PC não tem memória suficiente, tá? 1000 perdões. E baixei no celular por insistência, mas eu não esqueço da minha multa. Beijo! Que bom, que bom! Quero agradecer pelo convite, Karen, mais uma vez. Eu acho que eu já faço parte da estrutura dessa casa maravilhosa, da Rádio Persônica, Sessentônica. Um prazer estar com vocês, tá? Que bom, querida! Não atrasar, eu sei que a reunião está prestes a acabar, né? Ótimo!
Que bom, que bom. E aí, vou continuar, tua Lu, depois eu te dou a fala e aí tu continua, sem problema. Vai lá. Aí, então, quando eu trago essa questão do envelhecimento na população LGBT, fala muito dessa nossa construção do que é a sociedade envelhecendo, né? E aí a gente traz, muitas vezes, famílias que são rompidas pelo fato de ser ainda, pela questão do preconceito em relação ao ter um filho LGBT, e a gente, como mãe, muitas vezes percebe o quanto muitos casamentos e muitas famílias acabam se desconstruindo em função desse processo. Aí nós vemos uma pessoa depois dos 50 anos, e a gente fala de envelhecimento LGBT, a gente está falando muito de gays e lésbicas, né? Porque se a gente for trabalhar com essa população trans, envelhecimento para a população trans, ainda a gente vive uma tragédia de ter uma média de 35 anos. Então, o que a gente está falando em relação a isso? Eu acho que o Célio colocou muito bem a questão também além da questão do gênero, a questão de etnia. Então, assim, um trans, uma pessoa, como disse o Célio, uma bicha pobre negra, como, né, nesse sentido de como é complicada a questão de ser, a pobreza ainda é um fator excludente, a questão do racismo, todo também excludente, e associa a isso um fator de ser LGBT. Então, assim, isso a gente fala, o quanto a gente pode mexer nessas estruturas. A gente, enquanto mãe, tenta trazer a questão assim, né, do sai da frente, sai com as mães é diferente e que o amor vai vencer tudo, porque é uma bandeira que a gente acredita que com amor isso tudo é construído, mas o quanto a gente ainda tem que conversar, sensibilizar, pessoa a pessoa, é impressionante, é na fila do pão, é na caminhada, é na entrada do ônibus, em qualquer situação, né? Eu, como mãe, acabo, às vezes, numa parada de ônibus, olhando para os lados, se tem um casal LGBT na parada, eu olhando para ver se alguém vai se intrometer ou alguma coisa assim, meio tipo cão de caça, assim, né? Um cão de guarda, né? Mas o quanto a gente ainda tem que falar desse envelhecimento. Lá em São Paulo, eu acredito que é a única casa de acolhida de LGBTs no processo de envelhecimento, né, que é Eternamente Sou, que tanto a Luciana quanto o Célio têm maior convívio, né, mas aqui em Porto Alegre, se a gente pensar naquela população que não tem acesso, que não tem condições financeiras para dar conta, como é que ela faz? E se ela entra numa instituição de longa permanência, que é uma ILPI, ela, em algumas situações, ela tem que mudar, ela tem que voltar para o armário para ser aceita pelos profissionais, pela equipe, pelos próprios moradores. Então, assim, a gente está falando de muitas violências, e num espaço, né, em que a gente comemorou agora em junho, não sei se é o termo que se usa, mas, né, a gente faz uma marcha, né, de sensibilização dessa mudança, o quanto a gente tem que mexer nisso, né, estruturalmente falando. Acho que, para começo, vamos lá. Que bom, então, poder passar a palavra para a Luciana. Luciana, a gente está dando uma palavra inicial para cada um a respeito do envelhecimento das pessoas LGBTs. Então, gostaria de passar para ti agora esse momento inicial de conversa. Tá bem, então. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade de participar. É uma temática, assim, que me apaixona, né? Agora tem, inclusive, o último dia 28 do mês de junho, a gente comemorou o Dia do Orgulho LGBT, né? Muito importante, acho que é um marco que vem desde 1969, pelaquela invasão que teve naquele bar lá de Stoneway, né? O Célio ali que me corrija se ele sabe também. Isso, né, Célio? Foi um fato assim que nos marcou e marcou essa população em particular de uma forma bem positiva, que a partir daí começou-se a ter, né, os dias de parada, de sensibilização, bem como colocou a Gisele, né? Então, frente a esse envelhecimento LGBT, eu ultimamente tenho, nos últimos anos da minha vida, nos últimos 5 anos, 6 de estudos, eu estudo bem assim, faz parte da minha vida bem presencial, eu estudo com idosos, homens e mulheres, as lésbicas maduras e os homens gays, né? Então, em se tratando de
de superação de desafios, eu acredito que sim, que tem que ter muita coisa a ser feita ainda. E como característica individual de cada um frente ao desafio, né, superação de estigmas, de preconceitos, o que é bem presente na nossa contemporaneidade, infelizmente, né, a gente percebe, conversando com eles, agora de uma forma mais virtual, né, porque eu estava desenvolvendo um trabalho onde eu conversava com essas pessoas. Quando eu digo pessoas, homens maduros, né, de 60 anos e mais, conversei com alguns na casa dos 50 também, né, e para tentar perceber deles qual era a sua autopercepção de vulnerabilidade na contemporaneidade, né, em referente à sua sexualidade. Onde, assim, ó, eu tive o prazer de ouvir muitas histórias incríveis de superação, onde uma delas é referente justamente à forma de se reinventar, né? Se reinventar e como se colocar diante de uma sociedade tão preconceituosa e cheia de estigmas. E muitos aí, agora não sei se era o Célio ou era a Gisele que falavam em se reportar ao armário, muitos tiveram que se recolher, né, dentro de um armário por medo da exclusão e da própria circulação em lugares públicos, né, pelo estigma em cima desse público, né? E as mulheres, elas têm relatado para mim uma facilidade mais por conta dos grupos, os grupos de encontro, né? Que digamos que as mulheres, eu não gosto muito de usar esse termo, mas elas são assim mais fiéis ao encontro assim dos grupos de meninas, de mulheres maduras, né? Sempre quando eu falo aqui, que é o meu recorte que eu faço, né, nesse período de doutorado, enfim, do projeto qual eu estou desenvolvendo, é sempre lembrando, né, que é com as mulheres mais maduras e os homens. Os homens, muitos têm que retornar ao armário, né, para repensar as suas vivências e experiências, por medo do rechaço. E as mulheres, elas estão enfrentando de uma forma mais tranquila, porque justo pelos relatos delas, pela essa questão assim, eu, com a minha companheira, eu evito estar de mão dadas em lugares públicos, né? E até porque a gente decidiu não ter esse tipo de demonstração de carinho público. Não que os homens façam, tá, gente? Não é isso. Os homens também, eles são, a grande maioria dos quais eu tive a oportunidade de conversar, eles também agem na discrição, justamente porque? Pelo medo, né? E aí a gente pensa, né, numa sociedade tão contemporânea, né, que já rompeu com tantos preconceitos, por que não, né, nos permitiam viver a nossa sexualidade com mais liberdade, né? Eles digamos que eles limitam certas demonstrações de carinho em público por medo, né? E tem mais, apareceu também muito visível nesse estudo a questão da saúde mental dessas pessoas, né? Agora, principalmente agora, em tempos de pandemia, de recolhimento, né? Onde as pessoas também não podem conviver, mesmo as mulheres que conviviam nos grupos, né, de encontros, hoje elas já se veem também isoladas, né? Com essas conversas mais por Skype, por aplicativo, por alguma forma mais online, mas sentem falta desse contato, né? Onde sim trocam experiências e juntas para superar um desafio que é ainda, né, essa inserção social. Né? E eu trabalho basicamente o meu trabalho, que a Karen e a Gisele já sabiam, acho que o Célio também, a gente trabalha na perspectiva de inserção social, independente do sexo, do gênero, né? Eu, como trabalho com homens e mulheres, a gente tem essa percepção com eles, que eles estão se reinventando para, de certa forma, poderem ser aceitos nessa sociedade que é tão excludente, gente. Infelizmente é isso. Mas, felizmente, né, temos nós aqui que estamos aí batalhando para essa inserção social, acolhendo essas pessoas que, de certa forma, quando tu ouve, falta um espaço de fala, né, de escuta dessas pessoas, né, e eu, de certa forma, eu me sinto tão, assim, privilegiada, porque eu estou podendo fazer essa escuta ativa e, de certa forma, está contribuindo, né, com algum suporte, nem que seja psicológico nesse momento de pandemia, né. Não sei, Karen, se era por aí?
Não, tá ótimo. Eu queria passar a palavra novamente para o Célio, fazendo uma seguinte ponderação, Célio. A gente tem várias letrinhas aí, e, no entanto, a gente, falando do LGBT, e agora tem o Q, o I, o mais, quando a gente fala em envelhecimento, Célio, como é que tu enxerga, de que maneira tu enxerga toda essa diversidade envelhecendo? Tu acha que todos envelhecem, todos enfrentam a velhice de uma mesma maneira? E a outra pergunta que eu coloco também na roda, tá? É a seguinte: a gente, ao longo da vida, as pessoas LGBTQI+, elas, a gente percebe que muitas vezes elas acabam por romper com as famílias, e é justamente o que a Gisele luta muitas vezes para que não aconteça, né, Gisa? Então, mas acabam por romper com as famílias para poder sair do armário e viver a sua plena sexualidade. Chega na velhice, muitas vezes elas vivem uma velhice ou sozinha, ou com as suas famílias de escolha, ou muitas vezes precisam recorrer para uma ILPI. Como é que vocês enxergam isso, né? Essa questão dessa velhice por só ou com a família de escolha? Como é que tu, frente a isso, Célio, como é que tu enxerga? Eu joguei assim algumas coisas para a gente conversar a respeito. Em primeiro lugar, acho a questão das letras que tu fala, né? A gente está se utilizando LGBTQI. É uma discussão do movimento, porque é uma questão de afirmação de identidades, entendeu? Porque o que acontece? Se há 200 anos atrás era invertido, era machorra, era sapatão, ou seja, os termos, as palavras, nesse processo histórico da humanidade, eles sempre foram utilizados para classificar determinados grupos sociais e para ter, né, muitas vezes para controle, inclusive, também, né, a sexualidade é uma questão importante, mas isso é um processo que vem surgindo e em termos de sexualidade, é uma diversidade muito grande. Eu, particularmente, não tenho dúvida que as palavras, essas letras, elas são importantes enquanto movimento político, mas elas não vão da humanidade. Daí vai depender de várias outras questões e tal, e é um processo que está aí, está vivo. Mas entendo por uma questão política que a gente tem que se afirmar a partir de alguns diferenciais, entendeu? Então, acho que isso é importante a gente pensar, assim, que essas palavras e esses movimentos, por exemplo, o A é de assexuais, ou seja, então, também pessoas, né, que se consideram, se sentem assexuais, né, que também reivindicam um espaço na sociedade. Ou seja, então, há uma complexidade muito grande, uma riqueza muito grande nesse sentido. O outro ponto da velhice, assim, como é que se dá, há uma questão seguinte: nas pessoas que têm mais de 50 anos, eu vou fazer esse recorte de 50 anos, mas é muito relativo, porque tudo depende da questão de onde tu nasceu, como tu nasceu, onde tu viveu, qual é o espaço, o meio social, a classe, né? Então, as letras também que tu colocasse, desculpa, eu vou tentar retomar um pouco, de como essas pessoas, se é a mesma coisa para o A, para o J, não é a mesma coisa, porque a nossa sociedade está demarcada, é uma sociedade machista, conservadora, então depende o que tu vai ser. Eu sou um gay branco, classe média, cis, então eu tenho vários privilégios por ser branco, entendeu? Por ser classe média, por ter um nível, conseguir fazer uma universidade. Então, esses marcadores, que se chama, eles vão estar diretamente associados à qualidade e ao nível de mobilidade social que tu vai ter na sociedade. Então, tem toda essa diversidade, que é um dos grandes temas que está colocado hoje, né? As feministas reivindicando toda a discussão do machismo, o movimento negro em relação à questão do racismo, que é uma coisa que está colocada aí
né, e de forma super importante e necessário, a questão da população de travestis e trans, como a Gisele falou, a expectativa da população de travestis e trans é 35 anos de idade, a expectativa de vida, ou seja, então, está num lugar diferenciado. Mas, assim, em relação à velhice, eu acho que uma das questões que a gente tem que pensar é que para as gerações mais da nossa idade, um pouco mais velhas, assim, vou usar essa palavra, não sei se está correta e tal, a referência que nós tinha da nossa sexualidade, de ser gay, de ser lésbico, de ser travesti, de ser bicha, viado, essas palavras a quais designava, pederasta, era a referência da patologia, do desvio da doença. Porque até 1920 ainda havia estudos no Brasil, e não só no Brasil, na Europa, que tentavam explicar essas questões pela ideia do desvio da doença, entendeu? As pessoas eram presas, internadas em hospitais psiquiátricos, assim, até a década de 70. Ou seja, a referência que a gente se criou é uma referência negativa. Então, há uma dificuldade das gerações mais... Por que tu vai assumir uma coisa que está ligada ao negativo, né? Então, há um processo muito caro nesse sentido. E para as gerações novas, e por isso que a filha da Gisele anda de maldada no supermercado e na rua, coisa que da minha geração era uma coisa impensável, a referência não é mais a patologia, a doença, porque houve um movimento político aqui, que a gente poderia ficar horas conversando, de visibilidade, de empoderamento, decisões judiciais, paradas, pesquisas, mudou o enfoque na universidade, já não se estuda mais como doença, como se estudava, como comportamento, ou seja, um empoderamento muito grande. Então a referência para novas gerações não é da patologia da doença como era para mim, é do direito, da cidadania, da liberdade, e com uma bandeira nas costas, universidade, e entro na rua, se um professor falar alguma coisa, é certo que vai ter um ou outro, um aluno LGBT que vai botar a boca, vai brigar, vai fazer bafão, que nem a gente fala. Ou seja, a referência mudou. Isso é um avanço muito grande, apesar de que a gente entender que ainda tem muita coisa se mudar, o preconceito e tal. Essa é uma questão que a gente tem que ter em mente, assim, que é importante. A outra, eu acho que a gente também não pode cair numa ser lésbica velha é a tragédia da vida e não dá para viver. Não, eu convivo e conheço gays com 90, com 80 anos, que com todas as limitações, eles conseguem ter uma vida e uma qualidade de vida, namoram, né, têm as suas experiências e tal, porque a margem também nos ensina e nos obriga, por bem ou pelo mal, a encontrar subterfúgios de sobrevivência, né? Porque o status quo das responsabilidades também cabe para todo mundo, né? Os héteros não quer dizer que está tudo resolvido. Os heterossexuais não estão resolvidos sexualmente, as relações heterossexuais, o casamento, a ideia da família, que aí é uma discussão mais profunda e tal, né? São questões que vai muito além da questão da nossa sexualidade, né? A estrutura familiar, por exemplo. E a estrutura familiar é uma das estruturas que realmente, para os LGBTs, é um complicador muito grande. Porque nessa perspectiva de uma associação ao negativo, a desqualificação moral, qual é a família que vai querer ter uma bicha, uma sapata dentro de casa? Muito menos uma travesti, uma trans, né? Então, as soluções vão ser desde o apagamento, desde a invisibilidade, desde a negação, é muito comum a gente conversar, e eu, talvez a minha experiência, as pessoas que nascem em cidades do interior, LGBTs, elas fogem da cidade. E antigamente era muito mais forte. Se tu conversar com os LGBTs que moram em Porto Alegre, eu sou daqui, sou dali, sou do interior e tal, porque havia uma pressão muito maior em relação para fugir da família. Na década de 40, 50, 60, no Rio de Janeiro, as que iam do interior, tu rompe ou tu faz um pacto, não se conversa sobre o assunto, e tu vem para uma outra cidade e tu tenta reconstruir esses laços familiares com os teus amigos LGBT. Então, tu vai morar junto num apartamento, numa pensão, tu vai compensar esse processo, né, afetivo, ao qual não se resolveu, e não é para todo mundo, porque muitos resolveram da sua forma ou não,
com outras relações sociais que tu vai reconstruir a partir de um outro local, numa outra dimensão, porque esses são os desafios colocados, né? A ideia é conseguir os teus pares, assim, né? A bicha sapata parece que em algum momento da vida ela estava se sentindo a única pessoa no mundo, e quando ela chega numa parada, por exemplo, ou num bar, numa boate, que tem um monte de LGBTs, ela diz, ai, que maravilha, entendeu? Eu nunca pensei e tal. Por isso que as paradas, elas não é só aquela festa. Festa é uma questão, uma questão política também. Ela cria uma identidade não só coletiva, mas ela reforça a autoestima individual. Ela se sente muito mais segura. E aí, todo mundo vê uma visibilidade pública. Então, as paradas, elas cumpriram esse papel muito importante na sociedade hoje, né? Para estar dando esse suporte para as pessoas viverem. Eu acho que eu não pensar, assim, dos LGBTs, que nem a Luciana está colocando, de voltar para o armário no envelhecimento, eu fico triste de ouvir isso, entendeu, né, porque eu sou uma pessoa que está nesse processo de envelhecimento e não penso nessa possibilidade, assim, né, de ver que as pessoas, em algum momento, né, elas não conseguiram fazer um enfrentamento, né, porque tem uma questão que é coletiva e tem uma questão individual também, né, a qualidade de vida nossa, ela está muito atrelada a isso, né, tem pessoas que conseguem, né, se movimentar, porque cada um tem uma experiência de vida, né, as violências, elas são diferenciadas, né, uma mesma experiência, ela pode ter significados diferentes para as pessoas, né, na nosso processo existencial, assim, né. Então, eu acho que é uma questão que está colocada, eu vejo que nós vivemos um momento super complicado, mas mais político mesmo, né, porque os discursos de ódio estão colocados e se refletem na nossa vida, né, nos deixam mais vulneráveis, mas nós avançamos bastante. É inegável que nos últimos 30 anos se mudou muito, porque quando nós iniciamos o Nuances em 90, 91, só para ter uma ideia, assim, como um dado para a gente pensar, tinha 3, 4 pessoas aqui em Porto Alegre que tinham coragem de dar entrevista na mídia e assumir que eram LGBTs. Nem se usava LGBT, que eram homossexuais, gay ou lésbicos, para assistir. Hoje, né, tu vai ter milhares de pessoas que não se importam de ter visibilidade, né? Ou seja, isso é uma mudança, né? Por quê, né? Porque há outras referências. Então, nesse sentido, nós estamos, né, nesse processo todo, né? Seria isso. Obrigada. Gisele, você vê todas as letrinhas se comportando ao envelhecer da mesma maneira? E como que é para ti, mãe de uma pessoa LGBT, que tenta fazer essa concertação das pessoas com sua família? Como é que tu enxerga isso na relação no envelhecimento? Bom, a minha filha, né, graças a pessoas como o Célio, né, e consegue transitar e ter muito orgulho, como ela disse, eu não milito porque a minha vida já é uma militância, então ela se sente bem acolhida na família, e eu não tenho essa preocupação com a minha filha, mas eu tenho a preocupação ainda com muitos filhos, e muitas filhas, e eu milito muito, e eu estou participando sempre no Mães, dentro do possível, para que a gente veja essas situações, e eu concordo com o Célio em tudo que ele fala. Quando a gente participa, e o Mães pela Diversidade abre a Parada Livre, e a gente encontra pessoas de mais de 50 anos e abraça, e diz assim, eu queria que a minha mãe estivesse aqui como vocês, a gente sai explodindo de felicidade por ter proporcionado um carinho, um afeto, um abraço naquele momento. Então, assim, o quanto a gente ainda tem a caminhar, e nessa questão de trazer a questão de letras, para nós são filhos e filhas. E aí, nesse sentido, assim, a compreensão de que não é uma questão de aceitação, porque tu não tem que aceitar nada, né? Que eu brinco, eu não estou sendo pedida em casamento nem nada para aceitar, é a vida dessa pessoa, é como ela quer viver, e aí não é só questão de trabalhar com quem eu me amo, com quem eu amo, a questão é como eu sou, eu me sinto dessa forma. Então, compreender o todo, compreender quem essa pessoa é e o que ela decidiu para a vida dela. Agora, o quanto a gente ainda tem que trabalhar e mexer e movimentar a família, e é por isso, assim, muito que eu estou nesse processo, e todas as mães, a gente vibra com cada família
que tem que a manutenção do seu filho em casa e, ao mesmo tempo, pensando naquela população que está envelhecendo, de também ter um suporte. Acho que uma das questões que a gente pode pensar, e aí nós que trabalhamos com a gerontologia, eu, Luciana e tantos mais, é como é que a gente pode mobilizar as políticas públicas para, nesses grupos de convivência, nesse centro-dia, nas ILPIs, ter o espaço e o acolhimento das pessoas LGBT, porque a gente realmente percebe que, muitas vezes, eles não conseguem expressar, ou até mesmo, como disse mesmo Célia, assim, o quanto a individualidade de cada um, a dor de cada um, ela é muito sentida. Assim como a gente tem no conceito do envelhecimento, que o envelhecimento é individualizado, ele é personalizado, mesmo que dois irmãos gêmeos tenham, né, envelheçam juntos, mas a forma como eles vão envelhecer é diferenciada, a gente também percebe, né, que não é assim, não é colocar todo mundo numa caixa e pronto, todo mundo envelhece do mesmo jeito. Não, mas ainda tem as especificidades que a gente tem que trabalhar. E eu acredito que eu parto muito, né, do coletivo, eu acho que o coletivo é muito importante, porque ele visibiliza, um movimento grande faz diferença, como diz a coordenadora regional, a Renata dos Anjos, há 5 anos atrás eram 3 pessoas, né, 3 mães, trabalhando com isso, e a gente vê mais de 120. Então, quando faz esse número, fala para uma população, que é nós aparecendo no último domingo, de uma capa do Dona do ZH, em que uma família, né, mostrando orgulho de ter seu filho, e nesse sentido, mas é um orgulho por ser o filho, e aí o que ele decidiu para a vida dele é o que ele decidiu para a vida dele. E se a gente conseguir que as famílias hoje compreendendo isso, e que aquele tio que não casou, e que a irmã diz, não, ele não casou porque ele é muito solitário, não, ele não casou porque ele está casado, só que ele está casado, mas ele nunca pôde ir para, né, mostrar no jantar de família o marido, ou então aquela tia machoa, que eles falam, sabe? O quão isso dói, o quão impacta, ou quando aquela tia de 90 anos tem que ir com a esposa no médico e tem que dizer que é prima, porque não pode ser esposa, ou que é da família. Então, o quanto ainda nós temos nos médicos, nos profissionais de saúde, nos profissionais em geral, no comércio, nas famílias como um todo, a sociedade toda, na compreensão de que, primeiro, a gente não aceita muito que idoso transe, né? Ah, não. Vó não transa, mãe, né, avó não transa, muitos mais jovens, nem mãe transa, né? Ainda mais a gente trazer na questão LGBT, como se isso não fosse tão natural quanto, né? Então, é essa compreensão, é essa naturalização, esse processo de entender que cada um vai ter o amor que quiser, entender que cada um vai ter a vida que quiser, mas com o amor eles buscam, como todos nós, buscamos manter os nossos vínculos. E a gente sabe que, né, nesses processos, muitas vezes, a mãe é uma acolhedora. Eu estava revendo ontem um programa que a Nani People falou da importância da mãe dela, para entender que lá na década de 40, ela era uma trans, e que ela, né, muitas vezes botou o dedo na cara de muita gente para protegê-la. E aí, hoje, ela, não sei que idade ela está hoje, ela não tem mais a mãe para protegê-la. Então, assim, quem é que vai... E não precisa, né, porque ela é forte o suficiente, mas poderia ter alguém para acompanhá-la. Então, esse sentido de família, de compreensão, de afeto, de não ter que ir lá para defender, e sim para estar junto. Ó, eu partilho contigo. Seria isso. Com relação ao que tu falaste, que tu comentaste, dos casais longevos, né, eu tenho para indicar um documentário na Netflix, A Secret Love, né? Muito bom, de um casal lésbico que, com 65 anos de vida em conjunto, resolve finalmente falar para as famílias que elas são um casal. Documentário belíssimo, super delicado, muito bonito. Eu recomendo muito que assistam. E aí, inclusive, mostra como é que fica depois, nas fragilidades da velhice, uma cuidando da outra, a necessidade delas irem para uma ILPI, como que é essa questão de ir para uma ILPI e até se revelam ou não,
para a ILPI, que são um casal, né? Muito interessante A Secret Love, na Netflix. E um outro documentário que eu assisti também, que eu recomendo muito, é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que foi uma das trans, né, que se levantou e foi ali na batalha, né, de Stonewall, que foi o que deu digamos assim, a batalha que deu origem à parada gay. Sim. Ao dia... Jogou a pedra? Né? Deu start. Start. Deu start. Deu start a tudo. Ela foi uma das que iniciou, né, todo o processo de luta LGBT no mundo. Claro. Então, muito interessante. A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Muito bom. Os dois no Netflix. Né? Vale bem a pena. Mas, continuando, eu fiz esse ponto e vírgula aí. Luciana, eu queria comentar contigo, porque dando uma lida e fazendo essas pesquisas a respeito do tema, uma das questões que eu chequei, que eu verifiquei, é a falta de preparo do sistema público para acolher, né, as pessoas LGBTs. Chegaste a verificar alguma coisa a respeito disso na tua tese? As pessoas referiram a isso na tua tese? Sim. No momento, né, como eu estou trabalhando direto com essas pessoas, com essas idosas homossexuais, lésbicas e os homens gays, né, o que acontece? Justamente por parte deles, acontece um grande, assim, digamos que uma grande queixa maior da falta do acolhimento, né? Principalmente no que remete a unidades de atenção básica, ou seja, os postos de saúde, né, gente? Que é onde tanto os héteros quanto os homossexuais frequentam, porque é para todos, porque a saúde é um direito de todos, né, e dever do Estado, como está escrito isso, né, e que deveria ser. O que acontece? O que vem a queixa dessas pessoas em particular? Até pegando um gancho da Gisele, ali onde ela falava na questão da sexualidade, né, isso tudo também está relacionado à própria sexualidade. A dificuldade de uma mulher lésbica, quando chega numa unidade básica, de, por exemplo, ela nem ao menos expressar sua sexualidade, mas assim, a dúvida das questões da sua saúde reprodutora, por que não, né? Do simples fato de uma solicitação de um exame preventivo, de um exame de mamas. Então, existe muita queixa, porque Karen, Gisele e Célio, no sentido assim, da falta de preparo desse profissional, uma abordagem de uma mulher que faz sexo com outra mulher, ou seja, não é o sexo de penetração, não tem o contato homem-mulher, onde isso deixaria ela, digamos que livre de um possível exame preventivo, bem como o exame de mamas. Existe uma queixa bem presencial nessa minha atual pesquisa, né? Porque agora de novo, né, eu trabalho com homens e com mulheres. No outro momento, eu investigava só os homens, mas justamente agora para ter esse comparativo. O homem, então, nem se fala, porque o homem por si só, o homem hétero, ele já tem uma dificuldade imensa de chegar e falar sobre os seus, simplesmente um exame de próstata, tá? Ele chega na unidade e ele não vai ter essa coragem de dizer, eu gostaria que você me solicitasse um exame. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Que sim, existe um despreparo, ou seja, o próprio profissional. Agora saiu, ano passado, um artigo bem de um colega nosso, que a Gisele até conhece, um médico, colega maravilhoso, né, que ele trabalha com questões ele é médico da família, né? Então, ele trouxe nesse seu artigo justamente, né, a falta de preparo desses profissionais médicos a fazer uma abordagem ao público LGBT.
e aqui eu defendo a questão dos homens e mulheres, né? Os trans não é uma realidade que eu conheça, tá? E no que compete, assim, a esse público de transexuais, eu só sei realmente o que a Gisele comentou, e eu concordo que sim, eles têm uma idade, eles vivem pouco, né, os 35, 40 anos, eles nem chegam, muitas vezes, na sua grande maioria, a ser idosos transexuais, mas o que eu trago, assim, ó, por vivência, assim, por relatos de experiência desses sujeitos aos quais eu trabalho, tá, desenvolvo essa pesquisa, enfim, que eles têm, sim, essa queixa, a falta do despreparo do próprio profissional, a partir do técnico de enfermagem até mesmo o médico assistente dessa unidade. Né? E o que é triste para nós, é muito triste porque são pessoas também, né, que têm total direito e acesso ao sistema de saúde, no sentido de prevenção, controle e tratamento das suas cronicidades, né, independente do que for, e tem esse tabu e resistência, né? O que eu até arrisco um pouquinho mais, até na questão da sexualidade, como a Gisele fala, porque se são, por exemplo, o homem e a mulher por si só, héteros ou homossexuais, enfim, eles, por serem velhos, por serem idosos, eles já estão, o tabu já os cerca em referente à sua sexualidade, ou seja, o homem, independente de ser gay ou não, se ele é velho, ele não faz mais sexo, né? Então, automaticamente, para que ele vai fazer? Ele não faz mais. Então, isso aí já é descartado para nós. A mulher também, independente de ser mulher hétero ou mulher homossexual. Caiu na idade, caiu nos 60 anos e mais, ou, enfim, às vezes nem isso, aos olhos do próprio preconceito e estigma, não precisa solicitar nada, ela não tem uma vida sexual ativa, né? Não sei se era isso, Karen. Tá ótimo. Sim. E outra, eu queria só fazer um pequeno assim, comentário com o Célio, referente àquilo dos que aí não é mais em questão da saúde, mas que não deixa de ser também, né, gente? Mas a questão assim do homem gay entrar para o armário. Célio, eu também, assim, ó, eu com certeza, em todas essas evoluções que tiveram de 30 anos para cá, como tu diz, sim, eu acompanho, né, as leituras de artigos mais antigos e da contemporaneidade de estudos mais também até internacionais, né? O homem, sim, é aquela... Quando eu disse o homem entrar no armário, o que eu quis dizer foi o seguinte, que o envelhecimento ele acontece de forma singular para cada um de nós. A Luciana envelhece de uma forma, a Gisele, o Célio e a Karen de outra. Então, a questão da sexualidade, eu não tenho, com certeza concordo, eu não tenho que provar nada para ninguém no sentido de ter que me reportar ao armário. Mas quando eu disse isso, foi que, infelizmente, surgem, né, algumas pessoas que não sabem ainda lidar, que são mais assim, maduras, seus 80 anos, né, que foi o recorte dessa população que eu conversei, que me disse, Luciana, eu tive que me deparar com, de novo, retornar para o armário, porque além de viver o estigma de ser velho, eu passo por dois estigmas, de ser velho e gay. E a sociedade não me aceita. Então, o que eu penso? Eu vou me recolher para o armário até que possa criar uma coragem de sair. E as minhas palavras para ele, né, disse, olha, a gente como profissional da saúde compreende o medo de vocês, e como cidadão, mas a sexualidade é para ser vivida, independente do gênero, do sexo, da idade. Acho que nós temos que nos aceitar para que depois, não que dependa de que os outros se aceitem ou não, mas a aceitação está em si, está no próprio indivíduo, no que eu escolho ser para a minha vida. A aceitação é um processo assim, que não pode faltar, né? E eu estou sempre os motivando de qualquer forma, servindo de ouvido, porque sim, esse recorte da população, ele precisa de um espaço de escuta, e eu agora, às vezes eu me sinto, né, eu sinto que estou no divã com eles, né, e com certeza, saber ouvi-los e norteá-los em certas dúvidas e pensamentos que passam na cabeça, é fundamental, e principalmente nesses momentos de reclusão, meninos. Obrigada, querida. Célio, para a gente já se encaminhando para o nosso final aqui do programa, queria te ouvir sobre duas questões aí. Uma delas
assim, para o Nuances, que trabalha com a luta pelos direitos das pessoas LGBTs, que direitos tu enxerga que poderiam, que seriam importantes para as pessoas LGBTs envelhecidas, para os velhos, né? Para aquelas pessoas que luta o Nuances poderia encampar para essas pessoas? Tu acha que seriam importantes para essas pessoas, olhando para isso? E a outra questão, outra pergunta que eu gostaria de te fazer é olhando para os jovens, uma olhando para os velhos, né? E olhar assim, que lutas tu acha que seriam importantes para essas pessoas velhas, LGBTs? E a outra é olhando para os jovens e olhando para esses jovens LGBTs, dizer para eles que recado tu daria para esses jovens que vão envelhecer? Bom, mas não é fácil, assim. Bom, o que eu diria? Eu vou tentar fazer um link, assim, com o que foi colocado em relação à questão da saúde. Eu acho que também um outro tema que a gente não tocou é a questão da educação. Para as pessoas mais idosas, é evidente que seria importante que a gente tivesse mais espaços de acolhimento, de diálogo, de conversa, clubes de dança, clubes de festa, ou seja, que trabalhasse várias questões, né? Eu acho que para as pessoas conseguirem ter espaço de sociabilidade para estar trabalhando. Mas assim, essas dificuldades que a gente tem na área da saúde, que a Luciana estava colocando e tal, ele vem num processo que está linkado a essas duas questões que eu acho que elas são estruturais para a questão da discussão da questão LGBT, que é a questão da educação e a questão da saúde, ou seja, não só lá na ponta, na formação dos currículos na universidade, ter esses textos, possibilidade, por exemplo, de sexualidade. Ela é importante na vida das pessoas, tão prazerosa, mas ela é tão rodeada de tabus, e esses tabus é que fazem com que aconteça todas essas violências. Então, nós temos que naturalizar mais a discussão de sexualidade. Só quando nós conseguimos discutir isso nas escolas, com as crianças, com os adolescentes. E sabe o que aconteceu nos últimos anos? Há 10 anos atrás, o Nuances e várias ONGs, nós ia para as escolas fazer palestra, em várias escolas públicas particulares, confessionais, inclusive. Houve um movimento conservador, foi tirado dos planos municipais e estaduais a questão de identidade de gênero e orientação sexual. Hoje, se tu for discutir isso numa sala de aula, vai aparecer um professor, alguém, um pai que vai denunciar, dizendo que está se ensinando a ser gay, ser lésbica, ou seja, um discurso extremamente conservador por parte dos pentecostais, projetos da cura gay, projetos de ideologia de gênero, escolas sem partido, e isso está na base do debate que a gente está falando. Nós precisamos que essas coisas se dê de forma extremamente tranquila no espaço escolar, onde tem os conflitos, onde as crianças se conhecem. Não é super rico, por exemplo, não seria super rico ter uma colega que é uma travesti, uma trans, numa sala de aula. Tu acha que essa pessoa, com a experiência dela de vida, não vai enriquecer o conjunto? E então nós estamos vivendo um momento extremamente complicado nesse sentido, porque os conservadores estão com um discurso de ódio, inclusive, não só proibindo, mas que acaba se refletindo nisso. E a questão da saúde está linkada com a questão da educação. Então, nós precisamos avançar nesse processo de debate, de espaços, que nós perdemos muito nesse sentido. Nós avançamos nos últimos 30 anos, mas, ao mesmo nos últimos 2, 3, 4 anos, houve um retrocesso muito grande na discussão desse tema, né? Tanto que foi usado, né, como bode expiatório no último processo eleitoral, kit gay, mamadeira de piroca e não sei o quê, e todas essas questões para ver como isso mexe, né, com a questão moral da sociedade, né?
porque nós estamos falando de uma questão muito mais profunda, assim, que é a questão moral em torno do corpo, da sexualidade e do prazer, né? E tem gente que não tem prazer e não quer que as outras pessoas tenham prazer, né? Infelizmente. É assim, né? E esse pessoal ligado, esses pentecostais, esse governo, esse moralismo, né? A gente sabe que muitas vezes é hipócrita. Então, é um debate que tem a ver, porque isso vai estar repercutindo lá na ponta, lá no posto de saúde, na faculdade, na educação e tudo mais, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Os jovens, o que eu diria, eu fico super motivado, super contente de ver essa juventude LGBT totalmente empoderada, assim, na rua, inclusive correndo risco. Às vezes eu vejo as bichas, as sapatas de mão dada, assim, e sabe, porque tem uma questão de gênero também, né? Uma coisa é ser uma bicha discreta, quando a gente passou batida, agora uma coisa é ser uma bicha de gênero mais afeminado, mais, né, com uma boa peruca, com batom, ou seja, isso provoca um desconforto, né, muito grande para muita gente, e essas pessoas, elas acabam ficando vulneráveis, né, em relação a... Mas eu acho, assim, que foi feita uma revolução nesse sentido, talvez a palavra seja muito forte, mas os jovens, assim, acho que eles têm que realmente continuar, né, com esse empoderamento, claro, ter uma percepção de qual o local que eles estão na sociedade, né, com o que eles estão provocando, o que eles estão mexendo, né, para que a gente não recue mais do que já recuamos, que a gente consiga superar. É verdade. Porque esse momento fazendo no Brasil, eu não tenho dúvida que a gente vai superar. Podemos até demorar 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas a gente vai vencer essa gente, porque nem todo mundo é fascista, né? As pessoas podem até ser conservadoras e tal, mas hoje nós estamos, os fascistas estão no poder, né? É o que tem de pior na sociedade. Mas essa gente, a gente vai botar eles no armário, no lugar onde eles sempre estiveram, né? Porque eles não sabem conviver na democracia, com a liberdade dos outros, né? Eles só conseguem viver com o inimigo, né? Criando inimigo, querendo acabar com o inimigo. Também nos colocaram como inimigo, né? Então, eu acho que os jovens, eles têm esse papel político fundamental, assim. Eu acho que eles... Obrigada, querido. Gisele, tá me ouvindo? Hein, Gisa? Estão fazendo, assim, entrando nessa luta aí. Obrigada, Célio. Gisele congelou? Ah, eu tô quietinha aqui, ó. Eu tô quietinha aqui ouvindo, porque eu bebo as palavras do Célio. Querida, 1 minutinho para encerrar a nossa conversa. Bom, eu não poderia deixar, já que eu estou aqui no momento como representante do Mães pela Diversidade, convidar as famílias que precisam, de alguma maneira, se sentirem acolhidas, mães e pais ainda, que entrem no Facebook Mães pela Diversidade, e aí é um momento de acolhida. E, né, também saber da importância dessa pauta, da importância do quanto isso significou e ressignifica a cada dia a minha vivência, a minha experiência de vida, o quanto a saída do armário da minha... Congelou. Congelou, Gisa. Congelou. Então, obrigada. Obrigada. Obrigada, querida. Bom, gente, eu queria agradecer aqui muito de coração a presença do Célio Golim hoje, do Grupo Nuances, a presença da Gisele Varani, lá do Grupo Mães pela Diversidade, nossa gerontóloga amada, a presença da Luciane Almeida. Luciana, muito obrigada por ter estado conosco, e gostaria de agradecer você, Sessentônico, que estava aqui com a gente nessa conversa muito boa sobre o envelhecimento LGBT. Lembrando que aqui na Rádio Supersônica você pode assistir este programa novamente lá no Face da Rádio Supersônica. Também daqui a pouquinho no Insta da Sessentônica eu vou lá postar esta conversa que a gente teve. Lá no Face da Sessentônica também vou postar essa conversa para você poder de novo assistir todo esse bate-papo legal que a gente teve com o Célio, a Gisele e a Luciana. Na semana que vem,
dia 15, a gente vai conversar com a Rô Maciel. A Rô, ela é consultora de estilo e imagem, ela tem um Insta muito legal, onde ela dá aulas sobre estilo, imagem, moda, e é sobre isso que nós vamos conversar. Em tempos de isolamento social, qual é, afinal, a importância e a relevância da moda na nossa vida? Será que ela continua, já que a gente não está saindo na rua, não está podendo mostrar os modelitos da gente por aí? Vamos lá, vamos conversar com a Rô? Certo? Então, te espero na próxima quarta-feira, dia 15, à 13h, aqui na Rádio Supersônica. Um beijo grande para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau. Tchau, queridos. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Obrigada, Luciana. Beijo. Beijo. Entre mortos e feridos.